Prontos, então? Vamos lá? Então, nós paramos níveis de processamento, já falamos. Eu acho que em memória de curto prazo. Gente, vou convidá-los rapidamente para tentar fazer um breve experimento. Prontos para começar? Sim. Eu vou dar para vocês um número, um dígito, tá? Quer dizer, um número com alguns dígitos, e aí vocês vão ser testados a respeito da evocação desse número. Então, só que é o seguinte, deixa eu explicar o procedimento. Eu vou falar o número. Na hora que eu falar o número, vocês vão começar uma contagem de trás para frente a partir de 900, mas contando a cada 3. Então, como que seria isso? 900, 897, 894, 891, 798, entenderam? Entenderam, gente? Entenderam a tarefa? Pode repetir, então, por favor? É assim, eu vou falar um número. Na hora que eu falar o número, imediatamente vocês devem começar uma contagem a partir de 800, mas de 3 em 3, tá? Para trás. Então, eu tinha falado 900, então, se fosse a partir de 900, para trás, de 3 em 3, seria 897, 894, 891, entenderam? Sim. E aí vocês vão ser testados em um dado momento, que não vai demorar muito. Prontos para começar a tarefa de vocês de memória? Vai ser a partir de 900 ou 800, professor? Vamos combinar 850. Tá. Ok. 850. Então, vamos lá. O número é o número 3.847. Podem começar a contar. Ok. Quem é que lembra do número? 3.847. Alguém não lembrava? Alguém esqueceu? Gente, ninguém esqueceu? Eu tive que demorar um pouquinho, tive que evocar, não foi automático. Então, que pena, mas na verdade esse estudo ele foi feito nesses moldes e de fato se observou, olha que os resultados estão plotados nesse gráfico. Então observem que aqui nós temos no eixo Y, gente, uma coisa que eu já falei, mas eu sempre repito, quando você vai plotar seus dados em um gráfico, isso inclusive é questão de avaliação nas nossas provas aqui do processo seletivo para pós-graduação. A gente que trabalha com pesquisa, né? A gente quer saber se os nossos alunos conseguem ler um gráfico. E embora para mim, né, e acredito que para vocês do Aravante seja uma questão muito fácil, tem muita gente que erra essa questão por mais absurdo que seja. Então, assim, a pergunta geralmente nessas provas é: olha o gráfico, qual é a variável dependente do estudo, qual é ou quais são as variáveis independentes do estudo? Então, olhando para esse gráfico, vocês saberiam responder essa questão? Alguém sabe? A dependente são os segundos? Acho que é o contrário. Bom, regrinha de ouro, pessoal. Olha que informação importante essa. Sempre, a regra é sempre, você coloca a VD no eixo Y. Então, tá? Você até pode não ter entendido muito bem o que você leu no seu estudo empírico, mas se você olha um gráfico,
a VD está sempre identificada no eixo Y. E a VI sempre no eixo X. Entenderam isso? Sim. Então, aqui está dizendo o seguinte, que o percentual, né, de pessoas que recuperaram, aqui ao invés de um número foram consoantes, tá? O percentual das pessoas que recuperaram as consoantes, sendo uma variável dependente, dependeu, então, esse percentual aqui de 100%, de 80%, enfim, essa variável aqui que está variando entre 0% e 100%, ela foi afetada, influenciada, por isso ela é uma variável dependente, do tempo em segundos entre a apresentação das consoantes e a hora em que foi requisitada a recuperação, onde o ensaio não foi permitido. Então, isso aqui é uma manipulação em que você observa uma queda muito grande na taxa de recordação, né, de um estímulo, a depender do tempo em que a pessoa é impedida de ficar ensaiando, sabe? Então, por exemplo, eu dei o número 3.847, se não me engano. A ideia era que se você se engajasse em uma tarefa distratora, uma tarefa concorrente, né, ou seja, fazer uma contagem, você não ficaria repetindo esse número, ecoando, isso é um ensaio, né? Ensaiando essa informação, de tal forma que ela não estaria disponível depois de alguns segundos. Entenderam a lógica? Entenderam, Sim, gente? sim. Então, o que esse gráfico mostra? Isso aqui é um estudo clássico do Peterson e Peterson, lá na década de 50 ainda, em que as pessoas tinham que lembrar um grupo de 3 consoantes, ou seja, não é muita coisa. Mas eles tinham que fazer uma contagem de trás para frente, de 3 em 3, a partir de 700. Então, a exemplo do que vocês fizeram, então dava-se ali um conjunto de 3 consoantes e aí a pessoa começava a contar 700, 697, 694, 691, entenderam? Né? 598, e aí olha só os resultados. Depois de 18 segundos, quantas pessoas conseguiram recuperar 3 consoantes? Olhem o gráfico. 5%, né? 5%. Ou seja, observem aí, né, tem um rápido esvanecimento, um decay, né, quer dizer, essa informação ela se perde, né? Se você não ensaia, ok? Se você não repete. E é uma perda absurda em pouquíssimo tempo. Entenderam? Né? Então, lembram que a gente está falando do modelo de múltiplos armazenadores? O modelo de múltiplos armazenadores o que é o modelo de múltiplos armazenadores? É um modelo modal. Por quê? Porque ele propõe diferentes estruturas de armazenamento para a memória. Isso era 1968. De onde é que Atkinson e Shiffrin tiraram isso? Não tiraram assim da cachola deles arbitrariamente. Não. Então, até 1968, alguns estudos seminais importantes tinham sido conduzidos, a exemplo do estudo de Sperling, que nós já vimos, esse estudo de Peterson e Peterson, também um artigo muito importante do Miller, também da década de 50, e aí eles juntaram esses dados empíricos e consolidaram esses dados em um modelo explicativo da memória quanto aos tipos de armazenadores. Então, a gente já tem um armazenador lá, né, que é brevíssimo, que é a memória sensorial, e temos aqui um outro conceito, que é o conceito de memória de curto prazo. Bom, com base nesses dados, se vocês fossem teóricos de memória, como que vocês formulariam o conceito de memória de curto prazo? Como é que vocês definiriam esse armazenador? Lembrando que eu disse anteriormente que esses armazenadores, você pode defini-los com base em 2 parâmetros. Quantidade de informação, ou seja, capacidade de armazenamento, e duração, né? Então, como é que vocês definiriam esse armazenador?
Duração muito curta. Por isso é de curto prazo. Uhum. E capacidade o quê? Baixa também, né? Capacidade limitada, né? Então, gente, é isso. Uma memória de curto prazo é um tipo de memória que dura pouco tempo e que não cabe muita coisa, sabe? Seria a nossa memória RAM. É um tipo de memória RAM, né? Em relação à cognição humana. Ok? Quantas coisas cabem fazendo uma estimativa? 8, mais ou menos, né? Ah, tá aí, né? 7, eu lembrava disso, né? 7 mais ou menos. 7 é o número mágico da memória. Isso é um artigo do Miller, de 1956. Ele faz essa estimativa que é bem confiável, sabe? São 7 mais ou menos 2 chunks, mas a gente já viu o que é chunk. Então, não é informação... então, por exemplo, um CPF, embora tenha 11 dígitos, ele tem 4 chunks. Como é que você codifica seu telefone? Em quantos chunks? Então, o que o Miller está propondo são 7 mais ou menos 2, ou seja, algo entre 5 e 9 pedaços de informação. Entenderam? Sim. Então, vamos lá. Vamos avaliar em situações cotidianas o uso dessa memória de curto prazo. Vocês podem evocar alguma situação em que vocês usaram esse tipo de armazenador? Lembrando que a gente está falando de um armazenador de capacidade bem limitada e de duração muito breve. É quando você está numa ligação e alguém te fala um telefone e aí não tem como anotar, então você tenta decorar e muitas vezes tem 2 amigos e você pede para cada amigo decorar uma parte do telefone. Ou seja, não é exatamente. Esse é um ótimo exemplo, né? Inclusive, eu odeio essas situações quando às vezes você liga e tem aquela mensagem infame. Esse número mudou. Se você não tem uma caneta, alguma coisa para anotar na mão, o que você faz? Se não tem amigos para te ajudar. Fica repetindo o número em grupos. Na cabeça. Mas é isso que o Peterson mostrou aqui. Se você não repete, o que acontece com a informação? Ela se perde. Ela se perde, né? Então, olha só como vocês, né, foram aí precisos em relação aos insights que Atkinson e Schiffrin tiveram. Quer dizer, mais do que insights, eles tinham muitos dados empíricos, interpretações, né? O mérito do Atkinson e Schiffrin foi juntar tudo isso em um modelo, né, em 1968. Então, o que a gente tem aqui? Então, deixa eu ver se tem isso em algum slide anterior. Não. Vamos ver se tem algum slide adiante. Ok, então nós temos aqui, olha só. Então, até agora, o que nós temos? Nós temos o input ambiental entrando pelo, né, sendo input sensorial, que pode ser um som, um estímulo luminoso, e aí isso cai, né, no receptor sensorial, cria-se um registro desse input ambiental. Então, essa memória, né, que o sentido registra, ou seja, esse registro dos sentidos, é a chamada memória sensorial, que nós já vimos, que dura ali, pá, já foi, né? Tem alguns estudos, gente, tão interessantes que mostram, realmente confirmam essa história de memória sensorial. Tem um particularmente eu, quando nós estamos num formato presencial, eu faço até essa demonstração. Eu poderia ter feito um print aqui, mas é porque nós usamos um programa pago, e aí é complicado usar esse programa pago aqui, mas enfim. É porque ele é pago para certos computadores, mas enfim, é um programinha que mostra o seguinte: ele mostra um estímulo, tipo um triângulo sem a base, tá? Um triângulo, só formando ali aquele, entenderam? Assim, imagine um triângulo isósceles, mas sem, o que não seria a rigor um triângulo, mas sem a sua base. Entenderam? Entenderam?
Sim, que é mostrado para as pessoas. O chapeuzinho. E aí, projetam esse estímulo. E, na sequência, eles projetam uma linha horizontal passando pelo meio do triângulo. O que isso forma? Imagine, né, o chapeuzinho. A letra A, exatamente. Só que, veja bem, eles não mostram a letra A. O que eles mostram é o triângulo e, assim, frações, milésimos de segundos depois, eles mostram o risco, né, horizontal. E aí, o que as pessoas dizem ver? A letra A? A letra A, sendo que elas não viram a letra A. O que elas viram foi, né, uma imagem projetada que é um triângulo, mas assim, eu estou falando, pessoal, de tempos tão breves, né, que dariam para que a imagem, a segunda imagem, que é do traço horizontal, né, se sobreposse à imagem anterior, que é a do triângulo. Mas isso só é possível porque a imagem do triângulo ainda está na retina. Então, eu estou falando de tempos muito rápidos. E as pessoas falam, olha, eu vi um A, mas elas não viram um A. O que elas viram foi na verdade, duas imagens sequenciais, né, com intervalos assim absurdamente pequenos, né, o suficiente para que essas duas imagens fossem conjugadas em um percepto só. Entenderam? Sim. Então, são dados como esse que, obviamente, justificam e amparam, né, a ideia de uma memória sensorial. Aí vem esses estudos aqui sobre memória de curto prazo. Vocês estão vendo que, gente, memória sensorial não é a mesma coisa de memória de curto prazo. Comparem o tempo para que essa pessoa, né, veja um A com o tempo que ela leva para decorar um número de telefone que está sendo informado por um canal qualquer. Vocês percebem que tem uma diferença de tempo? Percebem? Professora, a senhora pode repetir, por favor? A questão é o seguinte, eu estou sinalizando para vocês a diferença no tempo. Então, olha só, comparem o tempo para uma pessoa falar, eu vi um A, né, e esse A é visto em função da projeção sequencial de dois estímulos. Comparem esse tempo com o tempo, por exemplo, que vocês usaram nessa tarefa que a gente fez no início da aula. Tem diferença? Tem ou não tem? Né? E esse tempo que a gente... Esse exercício que a gente fez no início da aula, que é uma imitação meio tosca, sem muito controle do que o Peterson e o Peterson fizeram, vocês acham que o intervalo para vocês contarem foi de quantos segundos? 1 minuto? Chegamos a 1 minuto? Não, bem menos. Nem de longe, né? Acho que bem menos. Então, isso é memória de curto prazo. Então, se vocês fossem dizer, olha, a memória sensorial é uma memória que dura quanto tempo? Quanto tempo, gente? Era um quarto de milissegundo. Era muito pouco, né? Muito pouco. E a memória de curto prazo? Qual é o tempo dessa memória de curto prazo? Qual é o tempo que você leva, A né? 1000% a mais do que a outra, né? Mas 1000% a mais do que a outra, ok. Mas eu digo assim, em tempo, em medida de tempo, seria o quê? Ali pelo gráfico era segundos, né? Tipo, 20, Segundos. 10 É segundos. segundos. Gente, memória de curto prazo. Então, assim, você está ligando para algum lugar, aí vem a mensagem: esse número mudou, né? Esse número mudou. E aí você fica loucamente repetindo o número. Mas se você não repete, quanto tempo dura? Milissegundos. Dura até um pouco mais, dura talvez 1 segundo, 2 segundos, entendeu? A diferença é que memória de curto prazo é uma memória de curto prazo, mas a medida dela é na casa dos segundos. Já a memória sensorial é na casa dos milissegundos, entenderam? Entenderam, Sim. gente? Professora, Tá? Oi.
Mas aí também tem o fator da atenção também, né? Ótimo, muito boa a sua observação, porque se vocês olharem para esse modelo aqui, vocês vão ver que ele é o modelo que inclui aqui fatores. A atenção tem um papel. Onde que ela entra, principalmente? Sabe quando você tem a informação sensorial? Observem que tem uma setinha azul aí, em cima escrito attention. Então, a atenção ela é importante para você jogar essa informação para o armazenador de curto prazo. Então, assim, nós somos bombardeados por estímulos sensoriais. Qual é que eu vou, né, jogar? A ideia aqui, pessoal, é que essa informação ela segue um fluxo, tá? Ela segue um caminho. Então, ela entra pelo canal sensorial, tem um registro brevíssimo. Se você presta atenção a essa informação, ela vai para um armazenador de capacidade limitada e com tempo bastante de curto prazo. Entenderam? E aí, para você manter essa informação nesse armazenador de curto prazo, o que, que você faz? Ali, ó, olha a setinha em cima. Maintenance. Para manter essa informação, qual é o processo aqui que está indicado? Ensaiar? Ensaiar. Por isso que você fica repetindo o número, né, do telefone. Porque é assim que, segundo esse modelo, você mantém a informação nesse tipo de armazenador. E como que você esquece aqui? Como que você esquece? É através do quê? Interferência ou falha na recuperação? Esse traço ele vai sumindo, né? Ou ele é substituído por outra informação nova. Mas a gente vai ver a interferência. A interferência implica nessa substituição, né, de uma nova informação. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Mas vamos lá. E aquelas memórias do tipo, né? O que vocês fizeram no ano passado, um evento importante? Para onde que ela vai? Memória de longo prazo. É uma memória de longo prazo. Segundo esse modelo, ele pressupõe o seguinte, que quando você ensaia essa informação, né, de modo mais elaborado, né, ou repete, né, e segundo é o que esse modelo diz. Aí você cria um registro de longo prazo e que também é susceptível aos efeitos de interferência, a falhas de recuperação. Quer dizer, o esquecimento estaria também muito associado aqui a efeitos de interferência e falhas de recuperação ou evocação. Entenderam esse modelo, gente? Sim. Ok. Professora, Sim. esse ensaio é porque tem coisas que, por exemplo, ensaio de um número, você fica repetindo o número na sua cabeça para você lembrar, mas eventos, você não fica relembrando o evento. Não entendi muito bem, não. Muito boa a sua observação, muito boa, né? Mas assim, vamos imaginar, eu vou explorar isso que você está trazendo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você tem que estudar para uma prova, né? Quanto mais você repete essa informação, isso é ensaio, mais chance você tem de mandar essa informação para um armazenador de longo prazo, certo? Então, vamos imaginar o seguinte, um número de telefone que eu, por exemplo, eu tenho uma estratégia. Hoje a gente usa muito celular. Antigamente, a gente tinha agenda de telefone, você ia lá, anotava o telefone de uma pessoa, discava esse número, né? Estou falando de uma época antes dos celulares, né? E aí, o que acontecia? Você, para aquelas pessoas para quem você ligava sempre, você, ou seja, repetia, porque o ensaio, grosso modo, pode ser entendido como uma repetição dessa informação.
ia chegar um momento em que você, com certeza, não precisaria mais consultar aquela agenda, entende? Sim. Né? Então, a ideia aqui é, eu tenho uma prova, então eu vou lá, repito, estudo, né? E aí, com certeza, eu garanto, ou tenho uma maior garantia, de que essa informação vai ser armazenada como uma informação de longo prazo. Entenderam? Mais ou gente? menos, professora. A senhora pode repetir, por favor? A ideia, pessoal, é basicamente assim, é repetir a informação de tal forma a ter uma maior garantia de que ela vai ser armazenada por um longo prazo. Então, se eu tenho um material de prova para estudar, a melhor chance, segundo esse modelo, de eu ter essas informações a longo prazo, seria estudar uma vez, 2 vezes. Quanto mais você repete e quanto mais você faz isso de forma, assim, aí lembram da teoria dos níveis de processamento? Se bem que eu vou fazer uma consideração sobre isso daqui a pouco. Então, a ideia é repetir, é estudar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque a ideia é aquela informação que você ouve uma vez e aí você não repete, ela fica ali sem algum tipo de ensaio, a ideia é que essa informação ela decaia, ou seja, ela se esvanece, ela vai se perdendo, entendeu? Haja um decaimento desse traço. Então, para aumentar as chances de você ter essa informação a longo prazo, você deveria ficar repetindo, entenderam? Sim, professora. Professora, Sim, uma estou dúvida. ouvindo. Ela, assim, não relacionada diretamente a essa pergunta que foi feita, mas a diferença entre memória icônica e memória de curto prazo. Assim, os dois têm, assim, a capacidade limitada, né? No caso de icônica, seriam algumas ilustrações, e no caso de memória curta, é de 30 segundos a alguns minutos, né? Então, É qual bem seria a breve. diferença? A Então, qual diferença seria é a que a diferença dos memória dois? icônica é a modalidade visual da memória sensorial. Memória icônica é memória sensorial, não é memória de curto prazo. E memória de curto prazo, então tem mais a ver com audição, é isso? Não, memória de curto prazo tem a ver com uma informação que, independentemente do canal sensorial, né, vai durar pouco, né? E o que você vai conseguir reter é pouco também. Entendeu? Pode ser uma informação auditiva, pode ser uma informação visual, pode ser, enfim, independentemente da modalidade sensorial. Ela vai durar pouco e vai caber pouco. Ok. Tá bom? Pessoal, mas veja bem, que eu quero, essas perguntas que vocês fizeram, elas são muito importantes, porque a gente está falando de um modelo de 1968. Então, o que é importante que vocês entendam em termos de ciência? Que num dado momento, a gente tem uma compreensão do fenômeno à luz do que nós temos em termos de dados empíricos. Tá, então era 1968. O que a gente tem sobre memória? A gente tem esse estudo do Peterson e Peterson, a gente tem esse trabalho aqui, né, do Sperling, a gente tem esse estudo de fulano. Tá, então vamos juntar tudo isso, vamos, né, sintetizar, né, esses dados em um modelo explicativo. Mas o que é, a gente já viu lá atrás, né? Mas o que é essa produção de conhecimento? Novas pesquisas vão sendo feitas e vão surgindo dados, informações novas que não cabem exatamente dentro, né, desse modelo ou de um modelo qualquer. E aí o que você tem que fazer? Construir novos modelos. Você tem que rever o modelo, substituir o modelo, ok. Entenderam isso? Então, vocês já deram aí vários pitacos interessantes. Então, considerando esses pressupostos básicos, né, subjacentes à teoria, a esse modelo de 1968, que críticas vocês fariam, limitações do modelo vocês apontariam?
A fixação da memória de longo prazo pode ser feita por outros mecanismos. Ok, Precisa muito elaborar bem, muito memória bem, muito de bem, valor emocional. muito bem, muito boa observação. O que mais? O que mais, gente? Eu acho que esse modelo ele se refere muito a um tipo de memória majoritariamente semântica e sintática. E daí? Muito bem, o caminho é esse mesmo. O que mais? Eu acho que, como alguém tinha dito sobre a memória icônica, eu acho que é um modelo limitado, talvez, para falar da memória em termos gerais. Lembram-se que quando nós começamos a falar de memória, lembram-se que eu trouxe para vocês um caso clínico do Clive? Lembram-se? Que ele era maestro, regia, lembram-se desse caso? Né? Isso é caiu uma na memória. prova. Isso é uma memória o quê? Quando eu pergunto, vocês se lembram do caso Clive? Essa é uma memória de vocês de que tipo? De longo De prazo? longo prazo. De longo prazo, de longo prazo. Mas falando do caso Clive, quando a gente vê lá as descrições, né, do caso do Clive, que ele apresenta? Ele, por exemplo, não se lembra de quem escreveu Romeu e Julieta, mas ele se lembrava de reger uma orquestra, de ler partitura. Concordam? Sim, então, você está querendo indicar a diferenciação entre memórias de habilidades e memórias, sei lá, de recordações. Agora esqueci como é que eram separadas. Seriam memórias semânticas, né? Essa memória do conhecimento. Então, e ambas são memórias de longo prazo, concordam? Sim. Ok. Então você já tem aí algumas pistas bem importantes. A primeira indicação que vocês apontaram é que parece que o ensaio não é a única forma, ou mesmo, pessoal, a garantia para você armazenar uma informação a longo prazo. Então, essa é uma primeira observação importante. Uma segunda observação importante é que quando a gente fala de memória de longo prazo, parece que isso assim, sabe, não é um bloco só, né? Como está lá, não é só um tipo de memória de longo prazo. Esses insights, essas contribuições, elas são posteriores ao modelo de múltiplos armazenadores. Então, vamos lá, eu até estou com o material aqui à mão, e só para apontar aqui uma fala que eu sempre achei muito interessante. Talvez, isso aqui eu estou lendo para vocês, um trecho de um livro do Anderson, que se chama Aprendizagem e Memória. Eu sempre gostei dessa citação. Talvez a evidência mais eloquente da ausência de relação entre o montante de repetição, ou seja, o ensaio, né, e a evocação de longo prazo, seja o relato citado por Neisser, em 1982, sobre um tal professor Sanford, que estimou ter lido as preces que costumava fazer antes das refeições em sua casa cerca de 5.000 vezes ao longo de 25 anos. A despeito de toda essa repetição, o professor Sanford constatou, ao testar a sua memória, que tinha pouca memória para as preces. Entenderam? Né? Então, assim, o pessoal começou a ver, e alguém aí inicialmente perguntou, mas parece que um evento eu não preciso ficar repetindo para lembrar, né? Ou repetir, de fato né, uma garantia para eu lembrar? Então, respondendo a essas duas questões de uma vez, primeiro, o ensaio, né, como eu disse, até eu fui cuidadosa no uso das palavras, ele realmente ele nos dá uma chance maior de nos lembrarmos de uma informação em oposição a não repetir. Mas também isso depende muito do material, claro, né, do tipo de evento, né? Se for, por exemplo, um material bem arbitrário,
né, um material do tipo, né, que você tem que estudar para um concurso. Mas se for, por exemplo, um evento de autorreferência, com carga emocional muito forte, que marcou você, poxa, né, você não precisa ficar revivendo isso para garantir que você vai se lembrar deste evento, é claro. Entendendo? Sim. Né? Sim. E aí, a exemplo, então, nesse caso aqui, eu queria uma explicação por que o professor Sanford não se lembrava das preces, né, feitas durante 25 anos. Por quê? Uma explicação. Mesmo repetindo, por quê? Na verdade, eu tenho duas perguntas aí. Por que ele, em um teste de memória, tentando se lembrar das preces, ele falhou? Essa é uma pergunta, tá? E aí vamos responder essa primeira parte da pergunta. Por quê? Uma explicação, né, gente? Uma hipótese, né? Por quê? O que vocês acham? Alguém? Pessoal, se coloque na situação deles. Uma coisa que você sempre repete, mas depois, quando você, né, é testado, você fala, gente, eu não consigo lembrar, mesmo eu tendo falado e feito isso tantas vezes. Explicações. Inconsciente, se for, por exemplo, bom, pouco uso de consciência nesse processo? Vamos imaginar uma situação, como que vocês visualizam o professor Sanford fazendo essas preces? Como é que ele fazia? Como é que vocês acham que acontecia isso? Eu acho que no automático. E sabe o que eu imagino? Eu imagino ele abrindo um livro e lendo essa prece, essa mesma prece, sempre. Porque, de outra forma, o texto ele não esclarece isso, mas só pode ser algo nessa direção, porque assim, a ideia é que quando ele foi testar a sua memória, ou seja, repita aí a prece que você faz, ele falha. Então, ele falha em evocar. Se ele está falhando em evocar, muito provavelmente, talvez, ele seguisse o roteiro. Ele abria ali um missário, não sei, algum livrinho ali de orações e fazia e lia essa oração. Vocês concordam que isso faz sentido? Sim. Oi? O ritual dele. Exatamente. E uma outra possibilidade é que isso era uma coisa extremamente mecânica. Sabe? Era uma coisa mecânica. Né? Isso sugere, né, um processamento muito mecânico da informação. Porque a ideia e aí a gente volta lá na teoria de níveis de processamento, isso, na verdade, pessoal, a teoria de níveis de processamento ela é posterior ao modelo de múltiplos armazenadores, e essa teoria ela vai dizer o seguinte, não é o ensaio que vai garantir o armazenamento de longo prazo da informação, mas o quê? A profundidade, né, do processamento. Ou seja, quanto mais você, né, mergulhar, né, obviamente isso é uma metáfora, né, quanto mais você se engajar na elaboração dessa informação, é isso que vai garantir. E aí, se eu desse na prova para vocês assim, né, contassem esse relato do professor Sanford e pedisse para que vocês e aí a pergunta seria, qual modelo de memória melhor explica esse fato? Né? Seria o modelo de múltiplos armazenadores? Não. Então, a teoria de níveis de processamento poderia explicar isso? Não. Poderia, porque eu mostrei para vocês na aula passada vários dados mostrando que se o processamento é superficial, comparativamente as taxas de recordação são bem menores se comparadas a um nível mais profundo de processamento. Então, é como se falasse assim, digamos assim, a assumption, né, o que vocês poderiam assumir aí é que esse processamento é muito superficial, né? Ou seja, tem um caráter muito mecânico.
e daí ele não retém essa informação a longo prazo. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Mas vamos lá, a segunda parte da pergunta. Embora ele não lembre disso conscientemente, será que ele poderia implicitamente se recordar disso? Eu acho que sim. Há todas as chances de que isso aconteça, tá? É que daqui a pouco a gente vai explorar essa questão do que é explícito, do que é implícito em termos de processamento. Pessoal, mas vocês entenderam? Estão acompanhando? Sim. Ok. Então, o que a gente tem? Obviamente, nós temos aí algumas revisões importantes deste modelo. Revisões no sentido assim, uma pergunta, essas revisões, elas não foram suficientes, digamos assim, exatamente, para colocar em xeque absoluto o modelo de múltiplos armazenadores. A ideia é que ele tenha sido, de certa forma, estendido e de uma forma mais minuciosa, mais elaborada, entenderam? Não é falar assim, olha, o modelo de múltiplos armazenadores ele é completamente por fora da realidade. Não é isso. A ideia é, tá, mas espera aí, ele está dizendo aqui que precisa de ensaio. Ah, não, mas ensaio não é suficiente. Então, é como se você acrescentasse ali outros processos importantes para esse armazenamento de longo prazo. Armazenamento de longo prazo existe? Sim, existe, mas espera aí, vamos desmembrar, vamos olhar para dentro desse armazenador e ver que tipos de memórias de longo prazo existem. Entenderam o que eu estou dizendo para vocês? Entenderam, gente? Mais ou menos. Então, seria uma adaptação dessa teoria, é isso? Na verdade, seria assim, mais uma reformulação, né, de alguns conceitos ali. Não é que eles estão assim, que essas coisas não existem. Não, existem, mas vamos rever, vamos reformular, entenderam? Sim. Então, vamos lá. Uma dessas primeiras reformulações é da própria memória de curto prazo. Bom, aqui é o seguinte, de onde é que veio essa necessidade? Porque quando você tem lá modelo de múltiplos armazenadores, memória de curto prazo, aquele modelo ele está indicando um fluxo para essa informação. Então, primeiro você tem um registro sensorial, presta-se atenção a isso, armazena a curto prazo, fica ali repetindo a informação, repete, quanto mais você repete, memória de longo prazo. Entenderam? A síntese do modelo de múltiplos armazenadores? Sim. Ok. Aí o pessoal, então tá. Então eu vou fazer, esse dado ele podia ter, digamos assim, um caráter clínico, né, de você ter uma pessoa que apresentasse esse quadro, e aí esse quadro sugere alguns insights para os pesquisadores, e eles vão lá e testam isso, por exemplo, com uma população normal. Isso poderia ser um caminho. Mas a ideia é a seguinte, vamos imaginar que uma pessoa sofre uma lesão, alguma lesão em função de um acidente. Ela vai para o hospital e aí vamos testar a sua memória para ver a quantas anda essas funções cognitivas. Estão acompanhando, gente? Estão acompanhando? Vamos fazer um teste de memória de curto prazo nela? Vamos. Então, como que seria esse teste? Então, eu vou dar para ela aqui um material, ela vai ver, né, um conjunto de palavras pequeno, e depois ela vai ter que me dizer... Não, deixa eu reformular. Eu vou dizer para ela um conjunto de palavras, então ela vai ouvir um conjunto de palavras, e aí depois eu vou testar a memória dela. Então, imagine, uma pessoa que sofreu um acidente, está deitada lá na cama o suficientemente bem para passar por uma bateria de testes. Chega o experimentador e fala assim, olha, eu vim aqui para avaliar a sua memória. O que a gente vai fazer? Eu vou lhe dizer algumas palavras e daqui a pouco você vai ter que me dizer quais são as palavras que eu disse. Entenderam? Entenderam, gente? Pessoal? Sim. Ok. Aí, para essa mesma pessoa, aqui a gente vai fazer algo agora um pouquinho diferente.
eu quero que você faça uma conta simples. Por exemplo, 387 mais 413. Entenderam? Teste? Sim. Ok. Vamos imaginar que uma outra pessoa também tenha sofrido um acidente, uma lesão, vai ser avaliada da mesma forma, tá? Com os mesmos testes. Quais foram os números mesmo que eu falei, gente, para somar? 413 e 387. Alguém mais lembrava? O primeiro, na verdade, eu não tenho certeza, porque eu não ouvi direito. Mas alguém mais lembrava? É que tinha 13. Eu mesma tinha esquecido. Então, isso é o quê? Memória de curto prazo. Percebam que isso é memória de curto prazo? É isso que é memória de curto prazo. Se você não repete, vai para o espaço. Ok. Mas aí, os desfechos para essa situação hipotética que eu estou relatando para vocês são os seguintes. O paciente 1, ele vai muito bem no teste de memória de curto prazo de repetir os nomes que foram ditos, mas vai muito mal no teste da soma. E o paciente 2 vai muito mal no teste de repetir os nomes e vai muito bem no teste de soma. Entenderam? Sim. O que isso diz sobre a memória de curto prazo? É trocado, né? O que vai bem na soma. Pode repetir, por favor, professor? 2 pacientes que sofreram traumatismo são testados em relação à sua memória de curto prazo, né? Então, são testes, né, com pouca informação, com testagem imediata. E os testes são compostos, né, por, né, apresentar algumas palavras auditivamente e testar o sujeito na sequência. E o segundo teste é pedir que ele faça uma continha simples de cabeça. Um paciente vai bem no teste auditivo e mal no teste de conta. O outro paciente vai mal no teste auditivo e bem no teste de conta. O que isso diz sobre a memória de curto prazo? Oi? Tem diferentes categorias. Exato. Opa, eu começo a ver que tem aqui uma certa dissociação, né? E aí eu começo a ver que essas tarefas que envolvem, né, sistema auditivo, quer dizer, eu já dei a dica para vocês. Como é que você nomearia essas categorias? Porque, veja bem, como que vocês mesmos relataram? Eu ligo e recebo uma mensagem de que um número mudou. Então, a informação está chegando pelo meu ouvido. Como que você mantém essa informação? Falando. Falando em voz alta ou não? Em voz alta. Não necessariamente, né? Pode ser falar uma fala subvocal, concorda? Sim. Né? Então, que nome vocês dariam para esse sistema de memória que usa esse recurso? Memória auditiva. Na verdade, isso foi batizado de circuito, é um circuito articulatório. Entenderam? Ou looping vocal, ou é um looping, né? Um circuito em que a pessoa é como se ela articulasse, né? Ela não precisa até necessariamente falar isso em voz alta, mas é como se ela ficasse articulando essas informações em um circuito, em um looping. Entendeu? Entenderam, gente? A natureza desse componente? Sim. E a soma? Isso envolve um circuito articulatório? Fazer uma soma de cabeça? Vocês acham que se envolve um circuito articulatório? Sim.
Vamos lá, eu vou dar uma conta para vocês, para fazerem de cabeça, tá? E aí depois eu quero que vocês me relatem como que foi fazer essa conta de cabeça. O número é 324 mais 1.215. 324 mais 1.215, de cabeça. 1.539. Tá, como é que você fez essa conta? Eu deixei de lado 1 milhar. Agora já esqueci já. Mas como é que foi isso? Eu quero que Fala vocês o me número de relatem. novo. Vou simplificar. Vamos fazer de novo. 271 mais 314. Eu somei o 2 com 3 deu 500, 71 com 14, né? E depois somei o 71 com 14. Ah, entendi. Você. Tá, mas alguém por acaso viu com os olhos da imaginação uma lousa mental? Sim. Eu escrevo os números no ar. Então, isso é o quê? Isso é circuito articulatório? É ou não? Não. Não é. Como é que vocês dão nome para esse componente? Que natureza ele tem? É uma natureza visual? Sim. É um esboço? É um esboço, gente? Vocês esboçam essa conta de alguma forma? Sim. Então, isso é chamado esboço visoespacial. Entenderam? Eu acho muito interessante que eu já vi gente fazendo conta de cabeça e elas mexem o dedinho no ar, até entortam a língua, tipo assim, sabe? Como se elas estivessem olhando para uma lousa, pondo esses números e mexendo com os dedos, tipo assim, sobe um, soma um, entendeu? É muito interessante, porque a natureza desse componente é visoespacial. Não é um circuito articulatório. Então, tá. Então, eu vou falar agora de uma memória de curto prazo que tem pelo menos 2 componentes. Um chamado visoespacial e um chamado o quê? E o outro? Circuito Articulatório. articulatório. Veja bem, nos diferentes livros sobre os temas, talvez haja variação nessa nomenclatura, né? Em função de tradução, enfim. Mas, assim, grosso modo, é importante que vocês entendam a proposição de 2 componentes. Um verbal, seria um componente verbal, e um outro visoespacial. Entenderam? No texto está circuito fonológico. Fonológico, né? É a mesma coisa, né? Que você trabalha com sons, com articulação. Então, ele pode ser chamado de circuito articulatório, circuito fonológico e esboço visoespacial. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Ok. E aí, bom, mas sabe o conceito de memória de curto prazo, lá de Peterson e Peterson, de Etkin e Schiffen? Ele inclui esses componentes? Não. Não inclui. Então, na verdade, eu vou chamar agora essa memória de curto prazo, uma vez que eu identifiquei esses componentes distintos, eu vou chamar isso como? Como é que eu chamo? Que tipo de memória é essa? Essa memória que é de curto prazo, que é de curta de duração, mas que tipo de memória é essa? Então, vamos imaginar o seguinte: do que a gente está falando mesmo? Qual é o nosso assunto, gente? Modelos teóricos sobre memória. Ok, né? Mas o que eu disse há 10 minutos atrás? Alguém sabe? Não. Ninguém mais lembra, né? Então, mas assim, o que a gente está falando agora, nesse exato minuto? A gente está falando de quê? Memória de curto prazo. Memória de curto prazo, que foi reformulada e tal. Então, é dessa memória que a gente está falando, tá? De uma memória que você está usando agora. É a memória que você está usando agora. Como é que a gente renomeia essa memória? Essa memória que você usa agora? Memória de trabalho. Memória de trabalho.
working memory, também usada, conhecida como memória operacional. Então, é a memória de trabalho que inclui esses componentes que eu citei para vocês, tá? Um esboço visoespacial, um circuito fonológico ou articulatório. Isso é memória de trabalho. Mas vejam vocês que essa memória de trabalho, qual a capacidade dela? Quantas informações você consegue lidar ao mesmo tempo? Muitas ou poucas? Poucas. Qual a duração dessa memória de trabalho? Curto também, né? Oi? De tempo curto. Então, a memória de trabalho, ela herda, ela compartilha essas características originais da memória de curto prazo. Por isso que, muito frequentemente, até hoje, é comum você ter um equacionamento entre memória de trabalho e memória de curto prazo. Por quê? Porque a gente está falando de um tipo de memória que tem capacidade limitada e duração de curto prazo. Mas é importante que vocês entendam que a memória de curto prazo, no seu conceito original, ela lá em 1968, ela não inclui essa esquematização essa distinção de componentes, ela não inclui isso. Isso vem depois, em 1974, 6 anos depois, entenderam? Só que muitos textos atuais ainda usam os termos de forma intercambiável, mas vocês agora estão sendo informados que, entenderam? Se eu for discutir memória de curto prazo à luz do modelo de múltiplos armazenadores, eu estou falando de um monobloco. Eu estou falando de um bloco só, que não inclui um circuito fonológico, entenderam isso? Quer dizer, inclui, mas está tudo misturado, ele não é separado. Entenderam? Professora, então a diferença entre memória de curto prazo e memória de trabalho é que a de curto prazo não tem esses componentes assim explícitos Isso. E a de trabalho tem, é isso? É isso. Para além disso, existem outras questões importantes. Quando você pega o modelo de múltiplos armazenadores e você tem aquela sequência, o fluxo da informação, tá lá, memória sensorial, memória de curto prazo, ensaio, memória de longo prazo. Tá? Quando você olha para esse desenho, você vê um armazenador de curto prazo separado de um armazenador de longo prazo. Não é isso? É um modelo de múltiplos armazenadores, ou seja, a ideia de que esses armazenadores são distintos, com limites claros entre si, correto? Correto. Mas a memória de trabalho, ela tem uma outra concepção, gente. A representação desse modelo, ele é um tanto diferente, tá? Daqui a pouco o modelo é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou ilustrar uma situação, e aí depois que eu ilustrar essa situação, eu quero que vocês tentem me descrever que modelo seria esse. Entenderam? Entenderam? Sim. Então vamos lá. Vocês têm uma prova amanhã, uma prova presencial que vocês têm, hipoteticamente, têm que resolver, tá? Vocês supostamente estudaram para essa prova e vieram fazer a prova. Tá tudo bem até aí? Tudo. Tudo bem. Questão 1. O enunciado da questão 1 é: assinale a única questão verdadeira. Tudo certo? Entenderam? Sim. Letra A. Letra A seriam, vamos dar vamos imaginar, eu vou tentar recriar uma questão hipotética. Então, assim, assinale a única questão verdadeira, Letra A. Clive era inglês.
Verdadeiro ou falso? E aí, gente? Falem aqui, por favor, que eu não estou no chat. Vocês podem me dar um feedback aqui? Verdadeiro? Não, desculpe. Assinale a única questão falsa. É para assinalar só a falsa. Clive era inglês. Verdadeiro. Verdadeiro. Clive era casado. Verdadeiro. Clive tinha estudado em Cambridge. Verdadeiro. Ok. Clive. Deixa eu ver aqui. Clive sabia dizer quem escreveu uma obra. Deixa eu pensar. Clive tinha esquecido. Não, Clive se lembrava de quem escreveu Romeu e Julieta. Errado. Ok. Qual foi a letra A mesmo? Que era em inglês. Alguém tinha esquecido? Não. E a letra B? Que era Que era casado. casado. É fácil ou difícil isso, gente? Difícil. Não. Bom, vamos lá. Eu vou para a questão 2 agora. A questão é, minha pergunta, quando eu começar a listar o enunciado e os itens da questão 2, vocês manterão na consciência os itens da questão 1? Não. Acho que não. Não dá, Eu não acho que cabe. Não cabe, gente. Não cabe. como você está Porque memória... sugerindo isso, né? Talvez a gente Não entende cabe. até de forma ampla. Você sabe como que Mas não se cabe? Mas se Olha fazer. Número mágico, 7. Não, é isso. A questão é o seguinte, olha, não sei se vocês conhecem esse tipo de passatempo, de problema, que eu particularmente, hoje eu não tenho muito tempo, mas quando eu tenho tempo eu gosto de fazer, se bem que faz muito tempo que eu não faço. São problemas de lógica. São problemas assim, do tipo, fulano, 5 pessoas vão pescar. Cada uma vai pescar num dia diferente da semana, de segunda a sexta. Então, a gente tem lá o João, o Pedro, o José, o Luiz, o Antônio, que vão pescar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e cada um deles pega uma quantidade diferente de peixes. Já viram esse tipo de probleminha? Já. Aí a informação 1 é assim, olha, o João ele foi pescar um dia depois do Pedro e 3 dias antes do Antônio. Certo? A segunda informação é a seguinte, Luiz pescou 3 peixes a mais que Mário. Sei lá. Tem que ter 5 pessoas aí. Eu estou na letra B. Entenderam? E aí, você consegue lidar com a informação do item A junto da letra B? Não, como você teve que raciocinar, já foi embora já. Já foi, é isso. E aí vejam vocês, porque a gente está falando de uma memória de capacidade limitada, de duração limitada, mas que é a memória que você está usando agora. Então, gente, qual foi a letra C da questão 1 do Clive? Ele estudava em Cambridge. Ó, só vocês. Alguém mais se lembrou? Se lembraria? Porque já foi. Memória de trabalho é isso. Você está usando agora. Cabe quanto? Pouca coisa. Dura quanto? Pouco tempo. Acabou. É assim que funciona a nossa memória. A memória que você usa agora é uma memória RAM. Ela compartilha, ela herda as características da memória de curto prazo, que são o quê? Capacidade limitada, duração limitada. Entendeu? Gente, é uma memória de capacidade limitada e duração de curto prazo. Por isso que muitas vezes elas são meio que intercambiáveis. Entenderam isso? Entenderam?
Sim. Mas vamos lá. Então, memória de trabalho é a memória que você usa agora. Então, voltando à situação da simulação da prova, como é que que representação vocês fariam da memória de curto prazo, dessa memória de trabalho? Como que vocês desenhariam esse conceito? Vamos lá. Ele é um conceito separado, completamente apartado da memória de longo prazo? É ou não é? O que vocês acham? Hã? Não. Por que não? Por que não? Peraí, professora, que tá furando na parede aqui. Porque você... Eu vou dar uma dica para vocês. Quando você está usando a sua memória, a memória que você está usando agora, operando, a memória que está trabalhando. Se eu faço uma pergunta sobre Clive, eu estou fazendo o quê? Eu estou ativando que tipo de memória? Longo prazo? De longo prazo. Então, essa memória de trabalho, imagine que ela seja uma grande... Imagine assim, um círculo, tá? Esse círculo delimita o conceito de memória de curto prazo. E um outro círculo delimita o conceito de memória de longo prazo. Qual é a relação entre esses dois círculos? Ela é sobreposta ou separada? E aí? O que vocês acham? Pensem na questão sobre Clive. Gente? Professora? A memória de Sobreposta? curto prazo... Existe uma sobreposição. Vai ter uma pequena sobreposição. Por quê? Porque a memória de trabalho, ela envolve a ativação de informação de longo prazo pertinente para o uso presente. Então oi, desculpa. Então, nesse caso, nesse modelo, a lógica é bem parecida com o modelo de Atkinson, é isso? Tem, veja bem, não é que, de novo, você está falando do modelo de Atkinson e Shiffrin? Sim, justamente, de modelo de armazenamento múltiplo. Sim, mas o modelo de Atkinson e Shiffrin, eles não pressupõem uma sobreposição entre a memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. Lá, Sim, esses modelos são tratados como armazenadores distintos. A memória de trabalho, ela implica numa sobreposição parcial da informação que eu uso agora com a informação que eu recupero da memória de longo prazo. Entendeu? Sim, eu vou mandar um gráfico aqui no chat, lá do livro. E, assim, para evocação de memória de armazenador de longo prazo, tem que passar por armazenador de curto prazo, é isso? Então, eles teriam que, assim, sobrepor, não? A ideia é que, para eu usar a memória de trabalho, eu muito frequentemente evoco, recupero memórias de longo prazo. Eu ativo essas memórias de longo prazo, tornando-as disponíveis para o uso presente. É nesse sentido que existe uma certa área, digamos assim, comum entre a memória de trabalho e a memória de longo prazo. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Tá? Mas veja bem, o que é a memória de trabalho? Então, a memória de trabalho, ela vai ter esses componentes, né, distintos, que é o esboço visoespacial, que é o circuito fonológico. Ela vai implicar em uma, né, ativação da informação de longo prazo, nesse sentido, a representação gráfica que você tem dessa memória é de
pelo menos uma parte dela se sobrepondo à memória de longo prazo, entenderam? Mas existe uma outra informação aqui. Existe um outro componente da memória de trabalho que eu não falei ainda, que é o chamado executivo central. Porque o que é a memória de trabalho? É uma memória que eu uso e que, sabe, se pressupõe algum tipo de mecanismo executivo que seja responsável por esse controle do fluxo da informação. Então, o que eu busco na memória de longo prazo? Como se fosse assim, um gerenciador desse tipo de sistema, é o executivo central. Entenderam? Professora, Oi. então, memória de trabalho liga tanto a memória de curto prazo quanto a de longo prazo? Não. A memória de trabalho, pense na memória de trabalho como uma reformulação da memória de curto prazo. Reformulando. Eu estou, sabe, estou pegando isso aqui. Sabe, sabe assim, imagine uma pessoa vestida de um jeito. Quando você reformula essa pessoa, tá? Você está dando outra roupagem para ela, não é isso? Sim. Então, pensem dessa forma. Eu tenho o conceito de memória de curto prazo, mas eu vou dar uma outra roupagem para esse conceito aqui. Né? Eu vou reformular esse conceito. Então, o que eu vou inserir nessa nova roupagem? Eu vou inserir um executivo central, eu vou conceber isso, né, como tendo os chamados componentes ou subsistemas, que é o esboço visoespacial e o circuito articulatório. Eu vou assumir que essa memória, ao invés de estar completamente separada da memória de longo prazo, ela ali, enquanto eu uso, se eu precisar usar uma informação de longo prazo, que eu estou usando, se eu estou usando um conhecimento anterior, agora é porque a minha memória está trabalhando com um conhecimento antigo. Então, eu estou ativando uma informação de longo prazo para o uso presente, certo? Né? Tá, quando eu comparo isso com o modelo de Atkinson e Shiffrin, o que acontece? Aquele modelo lá, ele não tinha esses componentes. Mas essa memória de trabalho, o que ela tem em comum com o velho modelo? Ela continua sendo de capacidade limitada e de duração limitada, de curto prazo. Entenderam? Entenderam, gente? É isso. Né? Então, para além do buffer, aliás, para além do circuito fonológico e do esboço visoespacial, eu tenho também um componente gerenciador, que é o executivo central. Pessoal, esse conceito, isso era 1974. Em anos mais tarde, o Baddeley ele incluiu um outro componente que é o buffer episódico. O que eu quero dizer é o seguinte, é que é um conceito em construção. O Baddeley, né, continua ativo, produzindo e volta e meia. Então, assim, o buffer episódico já é uma incorporação mais recente ao conceito. Não está contido lá em 1974, essa ideia. Buffer episódico, buffer é como se fosse um tipo de armazenador, né? Digamos assim, né? Que para onde essa informação, um fato fosse, é como se ele ficasse ali no anticâmera, né? Para um processamento. Enfim, a gente não vai esmiuçar tanto a questão do buffer episódico, mas eu só queria sinalizar que é um componente mais recente incorporado ao conceito de memória de trabalho, como pode acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eles incorporarem, discriminarem outro componente dessa memória de trabalho, entendeu? Professora, Sim. Então, em relação ao modelo que ele chama aqui de tradicional, né, você tem o desmembramento desse conceito de memória de curto prazo e aí todos esses componentes, é isso? Você tem uma reformulação, uma revisão. Poxa, eu vou lá e eu vejo que o paciente que sofreu um trauma craniano, vou testar a memória de curto prazo dele, mas como é que eu explico o cara indo bem numa tarefa verbal e mal numa tarefa visual?
poxa, isso não está aqui no modelo de múltiplos armazenadores, não. Então, peraí, deixa eu rever o que é memória de curto prazo. Ah, não, peraí, eu acho que é melhor chamar isso de memória de trabalho e reformular esse conceito, né? E reformular a própria visão que eu tenho da relação entre memória de curto prazo e memória de longo prazo. Ao invés de ver isso como coisas completamente separadas, eu vou pegar esse modelo aqui de memória de trabalho e vou assumir que existe aqui uma certa sobreposição dela com a memória de longo prazo. Em que situações? Naquelas em que eu, para responder uma pergunta agora, então, quando eu pergunto, gente, quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? E aí? Eu sempre confundo o Pedro com o Cristóvão Tudo Colombo. bem. Mas é Então, qual a Pedro. capital da França? Paris? Então, Paris era uma informação que estava na sua consciência agora? Estava na sua memória agora? Não. Não. Você buscou onde? Memória de longo prazo. Na sua memória de longo prazo para usar agora. Aquilo que você usa agora, quer dizer, esse conjunto de informações que você manipula presentemente é que compõe o que contém a sua memória de trabalho. Você teve que buscar essa informação na sua memória de longo prazo para aqui, agora, entenderam? Para usar agora. Entenderam, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me sinalizem, porque não é para a gente ir adiante, mas tá tudo bem? Então, observem essa... Professora, Oi, sim. eu não entendi muito bem esse componente executivo central. Tem como você repetir? Claro, mas antes de eu ir adiante, deixa eu só fazer um comentário dessa ilustração aqui, olha. Então, olha só, o que essa ilustração está mostrando? Que entre o estímulo pelo sistema sensorial, tem ali, né? Então, isso aqui é memória sensorial, tem aqui a alocação de recursos atencionais para essa informação que eu uso agora ativa esquemas relevantes, ativa, né? Lá na memória de longo prazo, né? Que afetam o processamento dessa informação que eu uso agora na minha memória de trabalho. Entenderam esse esqueminha aqui? Sim. Então, vamos lá. Há um modelo de Baddeley e Hitch lá de 1974. Então, você tem aqui no esboço visoespacial, que lida com informações visuais e espaciais, você armazena isso, né? E você tem aqui esse loop fonológico que lida ou armazena informações fonológicas, que implica em processos articulatórios, tá certo? A questão é o seguinte, a ideia aqui vou dar uma ideia de como eu vejo sempre, não é como eu vejo, né? Tem a ver, obviamente, com a definição do executivo central. Sabe quando você fica loucamente tentando se lembrar de uma informação e não consegue? Sim. Sim. E aí você esquece isso, mas de repente parece que, assim, sabe, você nem estava mais pensando nisso, aquela informação vem, pá! Já tiveram essa experiência? Já. O que vocês acham que aconteceu em termos de processo de memória? Porque vamos descrever, vamos sumarizar o processo. Eu estava tentando lembrar uma informação, eu não consegui, eu me ocupei de outras questões, quando de repente a informação assomou à minha consciência. Se vocês fossem descrever isso, né, como que vocês explicariam esse processamento? Bom, eu estou assumindo que existe algum tipo de processamento da informação. Existe uma busca da informação que opera fora da sua consciência. Concordam? Então, assim, a ideia é que a memória ela
possui funções executivas. Quer dizer, eu não estou falando das funções executivas do lobo pré-frontal, de certa forma estou também, mas o que eu quero dizer é o seguinte: existe um sistema de busca da informação que pode operar fora da sua consciência consciente. Entendeu? Entenderam, gente? Sim. Isso é, por exemplo, um aspecto do funcionamento do executivo central. Então, ele é um componente executivo. Ele é como... Está errado isso, mas é como se eu visse um homúnculo, né? Um gestor da memória de trabalho, sabe? Fazendo esse manejo ali do meio de campo. Busque... que informação você precisa da memória de longo prazo? Vou lá e vou buscar. Entendeu? Tá, peraí, quantas informações cabem aqui? X, então essa vai para lá, essa vem para cá. Então, assim, é uma função executiva da manipulação da informação, porque o esboço visoespacial, ele é um armazenador, um tipo de armazenador. Ele não tem esse dinamismo que a gente observa nos processos da memória que você usa agora. Então, para eu explicar, né, digamos assim, um componente que tem ali um papel executivo, e não de armazenamento, mas de organização, sabe, do tipo, né, como que essa informação sai lá da memória Paris? Como é que essa informação saiu lá da sua memória e veio parar na sua memória de curto prazo? Então, assim, é um postulado, é um pressuposto teórico de que existe uma função executiva, né, responsável, né, cujo papel é o controle, né, por exemplo, quanto de atenção eu preciso alocar para essa informação, né? Como que essa informação... Então, assim, se eu estou tentando lembrar de uma informação e eu não lembro, mas ela vem, sabe? Eu já tinha esquecido que eu tinha tentado lembrar, mas às vezes ela, tipo assim, vem do nada, né? De súbito. Então, é a ideia de uma função executiva, sabe? Gestora dos recursos atencionais, da memória de trabalho, né? Enfim, desses recursos inerentes à memória de trabalho. Talvez essa seja uma melhor forma de apresentar o executivo central, mas é isso. Entenderam? Professora, Sim? por que aconteceria, então, esse, vamos dizer, entre aspas, esse atraso, assim? Por que a gente não conseguiria lembrar na hora, assim? Bom, você pode assumir que, experimentalmente, é muito difícil testar, talvez, algumas dessas hipóteses, né? Mas muita gente tem estudos muito interessantes aí sobre incubação, de solução de problemas, bem interessantes. Olha, acho que isso depende, porque assim, mas depende da extensão do processamento, depende da complexidade da informação, acho que são várias as variáveis aí, sabe? Mas isso sinaliza, isso é um gancho para uma discussão que a gente vai travar. Poxa, eu pensei que ia ser hoje ainda, talvez eu precise de mais uma aula, ou de uma parte da próxima aula, mas enfim. Mas a ideia é que isso sinaliza que quando a gente fala de memória, ocorrem processos implícitos, ou seja, que escapam à nossa consciência, ao nosso monitoramento, e processos explícitos, né? Ok? Existe um modelo de memória que a gente não vai estudar, mas eu vou citá-lo, chamado PEER. PEER é um modelo proposto pelo Douglas Nelson, e PEER é uma abreviatura para Processing, Implicit and Explicit Recall. Não, Representation. Acho que o R é Representation. Então, o Douglas Nelson vai defender o seguinte, que quando você se lembra de uma informação, você dispara tanto processos implícitos, ou seja, não conscientes, e processos explícitos. E esses processos em conjunto são responsáveis pela evocação da informação. Depois eu posso falar um pouco mais do PEER, quando a gente estiver falando de processos implícitos e implícitos. Mas isso depende. Segundo o PEER, e ele é um modelo matemático de memória, ele vai dizer o seguinte, quais são as variáveis que afetam ou imprimem, digamos assim, um limite para
para essa ativação, né? Ele vai dizer que o tamanho, né, da busca é definido pela extensão do conjunto que você tem que mapear, né? Ele vai dizer que isso depende da conectividade entre, né, os itens que compõem o conjunto, vai depender da força de associação interitens dentro do conjunto, e essa força de associação ela tem forças distintas se for forward e backward, ou seja, né? Então eu tenho um item A e B, então eu tenho uma força, né, de associação de A para B e de B para A. Vai depender das relações ressonantes entre os itens do conjunto, né? Então, assim, depois, como eu disse, a gente pode retomar um tanto mais essa discussão, mas você tem vários aspectos, considerando a organização do conhecimento, que imprimem diferenças em relação à chance de você se lembrar, em relação ao tempo que você pode levar para se lembrar disso, entendeu? Entendeu? Sim. Gente, eu estou saindo aqui do fone, tendo que colocar aqui o cabo, mas vamos lá. Mas vocês estão entendendo até agora, gente? Está tudo certo? Tudo tranquilo? Viram que o assunto memória é mais complexo do que vocês imaginaram? Com certeza. Bom, então vamos adiante. Pessoal, quando eu falo de memória de trabalho ou de work memory, então ela tem, resumindo, uma capacidade limitada, aí estimada em 7 mais ou menos 2 bytes ou chunks, tem uma duração, né, em curto prazo, ela é um pouco melhor para dígitos aleatórios do que para letras aleatórias, ela tem uma relação entre o que você lembra e a velocidade de articulação, ela tem e alguns dados, aqui são algumas informações, e ela retém menos sinais do que palavras. Aí, o que você tem aqui? Você tem uma ilustração que mostra, né, por exemplo, a ideia, pessoal, é a seguinte. Lembram que eu comecei essa parte dizendo que uma pessoa sofreu um traumatismo, está no hospital e tem a sua memória testada? Bom, aí ela vai bem numa tarefa que envolve um esboço visoespacial e vai mal na tarefa que envolve a articulação de palavras. Por quê? Porque, a depender da área da lesão que ela tem no cérebro, então, observe, ela vai ter essas diferenças. Por quê? Porque se você olha aqui, olha, você tem associadas ali ao circuito fonológico, né, essas áreas da linguagem, que são aquelas que também são comprometidas, né, lá na afasia, que são exatamente as áreas de Wernicke e Broca. Então, se a lesão alcança essas áreas importantes para a linguagem, você pode comprometer esse circuito fonológico, tá certo? Mas, se a lesão for na parte posterior da cabeça, você pode, afetando as áreas de processamento da informação visual, você pode comprometer aquele esboço visoespacial, porque essas áreas importantes para o processamento visual foram afetadas pelo traumatismo. Então, é claro que eu, de uma forma intencional, usei esse exemplo dos traumatismos para depois fazer digamos, essas correlações. Então, a memória de trabalho, ela envolve, na verdade, ela recruta diferentes áreas do sistema nervoso, né? Então, se eu estou falando lá daquele material verbal, eu tenho aqui, olha, essas áreas aqui do lobo parietal que são importantes. Aliás, o lobo temporal, né? Ou seja, tanto o lobo occipital, parietal e temporal são importantes. Aí vejam vocês aqui que no córtex pré-frontal
você tem esse sistema executivo. Por quê? Porque isso envolve manipulação da informação, como é que eu posso dizer? A otimização dos recursos atencionais, a manipulação dessa informação, tá bom? Né? Aquilo que eu uso de forma consciente. Então, aqui, olha, muito do papel, né, do executivo central está associado aí a áreas no córtex pré-frontal. Entenderam, gente? Então, memória de trabalho, ela recruta, resumindo, diferentes áreas do cérebro. E as evidências para isso residem nesses próprios dados clínicos, né, que eu citei no início dessa nossa discussão, a exemplo de um paciente com lesão, outro paciente com lesão, e ambos tendo desempenhos diferenciados em testes de memória de curto prazo ou de trabalho. Entenderam, gente? Sim. Bom, eu tenho são 11h38. Da mesma forma, isso aqui a gente já falou um pouco, né? Também ali, logo depois, porque o modelo de múltiplos armazenadores é lá de 68, aí em 72, um cara chamado Tolvin. Então, a gente pega o caso do Clive, né? Você pega o caso do Clive, você fala, gente, mas é claro que aqui existem diferentes tipos de memória de longo prazo. Então, assim, o Tolvin, ele falou o seguinte, olha, eu vou fazer uma proposta aqui. Vou chamar memória de longo prazo ou do tipo declarativa ou do tipo não declarativa. Declarativa também pode ser conhecida como explícita / declarativa e a não declarativa / implícita. Então, assim, a distinção aqui é memória explícita versus implícita ou memória declarativa versus não declarativa, entendeu? São sinônimos, explícito e declarativo, isso é um sinônimo, e um outro sinônimo é implícito e não declarativo. Entenderam, gente? Tá certo? Pessoal, tudo bem? Professora, eu entendi isso sim, eu só estou com uma dúvida com relação ao slide anterior ainda, que não ficou muito claro para mim, a relação entre a retenção e a velocidade de articulação. Assim, imagina uma criança que ela tenha que falar paralelepípedo. Com que idade uma criança consegue falar essa palavra? Talvez 4? Hã? 4 anos, talvez. Eu acho que 4 ela não consegue falar ainda. Gente, paralelepípedo. Vocês já viram uma propaganda recente na televisão que tem uma menininha muito fofa falando um monte de palavra difícil? Sim, eu ia falar dela. Ali. Mas tem uma palavra que ela não consegue falar direito. Qual que é? Eu não lembro, mas eu sei que tem uma que ela não fala direito. Qual é? Alguém lembra? Bom, anyway. Pessoal, mas aqui eu quero dizer o seguinte. Vamos imaginar uma criança. Se você pega uma criança, acho que com 4 anos ela não consegue ainda. E ela tem que falar paralelepípedo. Paralelepípedo. Certo? Entenderam? Sim. Mas para ela falar ela tem que manter. Veja bem, porque o que é memória de curto prazo? Lembram que eu falei até no caso de memória ecóica, que porque o processamento da linguagem é serial. Então, você fala lê. Então, assim, quando eu chego na terceira sílaba, já é já é passado, concordam? Sim. Então, se eu articulo isso rápido, né? Pensa nessa memória como uma memória de capacidade limitada na casa dos segundos. Se eu articulo isso rápido, eu consigo reter, digamos assim, essa informação de uma forma melhor. Mas se eu demoro para articular sílabas, né? Qual é a relação disso com a minha memória, essa memória de trabalho? Varia? É afetada? O que vocês acham? Acho que é afetada, né? Acho que entendi. Então, Uhum. por exemplo,
é só você pegar uma pessoa, um estrangeiro, que tenha que falar uma palavra muito difícil, né? Falar uma palavra simples, ele consegue, mas ele consegue porque o sistema de memória dele tem uma relação com esse processamento da linguagem. Ele precisa usar essa memória para reter as sílabas, né? Ok? Mas se a palavra é muito extensa, é muito complicada, tem, né, sons que não são familiares para ele, vocês vão ver que ele embola completamente, ele troca as sílabas das palavras, né? Enfim, justamente por quê? Porque, considerando que essa memória tem limite, essa velocidade, limite de tempo, e a gente está falando de segundos, frações de segundos até, né? Então, essa velocidade de articulação, se ela for muito longa, né? Considerando que a gente está falando de uma memória que tem uma limitação de tempo, né? A coisa aí pode dar uma embolada no meio de campo. Eu acho que eu não fui muito clara na minha explicação, mas você conseguiu entender essa relação? Sim, professora, muito obrigada. Tem estudos de linguagem muito interessantes sobre isso. Por exemplo, aquela menininha da propaganda, se você olhar bem, a palavra que ela fala mal é uma palavra que ela leva mais tempo para articular. E isso esbarra nos limites da memória de trabalho. Por isso que ela não consegue falar. Entendeu? Sim. Ok. Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui, olha. Então, Turing, ele traz essa proposição aqui, né? Bom, memória declarativa, grosso modo, é toda a memória que você declara. Tudo que você declara. Qual a capital da França? Paris. O que você comeu ontem no café da manhã? Tomei café e tal, comi pão com queijo. Ok, né? O que é memória de trabalho? Então, tudo que você declara é memória declarativa. Tá certo? Mas, dentre as memórias declarativas, nós temos uma que é para conceito. Então, o que é memória de trabalho? A memória de trabalho é a reformulação proposta por Bradley e Hitch, lá em 1974, que tem esse componente X, esse componente Y. Tudo que eu falei hoje para vocês, eu usei memória declarativa do tipo semântica. Tá? E a memória episódica, ela tem um caráter factual. Então, o que aconteceu no 11 de setembro de 2001? Então, a lembrança desse fato, desse evento, desse episódio, também declarado, é chamada de memória episódica. Tem um outro tipo de memória episódica, assim, não está aqui porque seria um subtipo de memória episódica, que é a chamada memória autobiográfica, que é considerada para muitos autores um tipo de memória episódica de autorreferência. Então, são os fatos da minha vida. Então, quando é que eu nasci, em que cidade eu nasci, quando é que eu me formei, quando é que eu casei, quando é que eu comecei a namorar com fulano, quando é que eu viajei para o exterior pela primeira vez. Então, assim, são fatos episódicos mais relacionados a você, a nós, né, individualmente. Ela não está aqui, mas é porque seria um tipo especial de memória episódica. Entenderam, gente? Entenderam? Tudo certo? Sim. Sim. E a memória implícita ou declarativa, não declarativa, digo, aqui você tem diferentes tipos de memórias implícitas. Então, por exemplo, aquela que eu já citei várias vezes, né? Explica aí como é que você anda de bike. A pessoa não consegue, não consegue dar essas instruções, verbalizar, explicitar. Tá? Então, é a chamada memória procedural. Então, quando eu comecei a aprender a dirigir, meu pai que me ensinou, e eu me lembro da primeira aula, eu devo ter citado aqui, em que ele foi me explicar as marchas do carro, e aí eu perguntei como que eu passava da primeira para a segunda, como é que eu sabia que eu deveria mudar de marcha, e ele disse, o carro pede. Gente, aquilo para mim foi incompreensível. Como assim o carro pede? Né? Ele não conseguiu explicar isso, porque isso não é uma memória declarativa.
Hoje eu sei que o carro pede, mas eu também não consigo explicitar isso. Alguém consegue? Consegue? Meio difícil. Na verdade, não é meio difícil, é impossível. Porque isso é um conhecimento que não passa pela expressão verbal, sabe? É um conhecimento implícito. Você não tem como declarar. Não tem, assim como você não tem como explicar para uma pessoa como que ela mantém o equilíbrio para andar de bicicleta. A palavra não alcança esse conhecimento. É um conhecimento que não é expresso por palavras. Ele é procedimental, ele é motor. Entendeu? Né? Ele é implícito. Um outro tipo de memória implícita por exemplo, para quem estudou psicologia, tem o caso clássico do Albert. O Albert era uma criança de mais ou menos 3 anos, lá na década de 20 do século passado, que o John Watson condicionou. O que ele fez? Ele botava essa criança... Eu vou mudar algumas coisas só para vocês entenderem, né? Então, o bebê, o Albert era um bebê praticamente, e aí o Watson mostrava, por exemplo, um coelho bem branquinho, bem bonitinho para o Albert. E o Albert achava aquele coelho lindo, ficava encantado. Só que o Watson vinha por trás e fazia um barulho terrível justamente na hora em que o coelho aparecia. Aí ele fez esses emparelhamentos várias vezes. Então, aparecia o coelho, vinha o barulho. Aliás, né? Aparecia o coelho e vinha o barulho. Coelho, barulho. Coelho, barulho. Coelho. Aí chegou uma hora em que o Albert, só de ver o coelho, porque assim, a reação que ele tinha ao barulho não era agradável, né? O barulho não era um estímulo agradável para o Albert. Sempre fazia ele chorar, levar um susto, porque ele era um bebê. Então, ele aprendeu, ele associou o coelho ao barulho. Então, só de ver o coelho, ele começava a chorar. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Isso se chama condicionamento clássico. Bom, e aí, isso foi fato, isso aconteceu com o Albert de fato. Mas sabem o desfecho? Alguém sabe o desfecho dessa história? Vamos lá. Imagine, na verdade, o Albert, ele era filho, se não me engano, de uma funcionária do hospital. E o Watson não teve tempo para descondicionar o Albert. Então, eu sempre imagino o Albert com 30 anos vendo um coelho. O que vocês acham que ele sente? Terror. E ele sabe dizer por quê? Não. Não. Então, tem muita gente que tem fobia e não sabe dizer por que tem. Então, por exemplo, eu tenho. Alguns até conseguem dizer, né? Mas assim, de onde vem esse medo? Não sei. Eu só sei. Peraí, gente, estou espirrando aqui. Eu só sei que eu tenho medo. Por quê? Peraí. Porque eu falei para vocês que memória é registro, né? Então, essa associação de estímulos, ela deixa um registro, mas que muito frequentemente não é consciente para as pessoas, né? Então, muito do condicionamento clássico, né, muitas dessas associações que se criam no condicionamento clássico escapam à consciência consciente do indivíduo. Por isso que elas compõem também esse conjunto de memórias implícitas. Então, muita gente que passa... vou dar só mais um exemplo para vocês. A ex-babá da minha sobrinha foi atacada por cães. E ela desenvolveu um medo terrível de cachorro. Ela tinha medo, assim, só de um cachorro pequenininho, aquele, sabe? Tipo, podia ser um shih tzu, latir, ela já surtava. Ela ficava tensa. Realmente, ela tinha muito medo, porque ela quase perdeu um braço no ataque de cachorros. Eu gosto muito de bicho, eu lamentava muito a história dela, mas me preocupava muito, porque a minha sobrinha, ela cuidava da minha sobrinha, eu comecei a ver que a minha sobrinha estava tendo medo de cachorro. A minha sobrinha era criança de colo. Então, eu imagino a seguinte situação: a babá com medo do cachorro. A criança está no colo.
ela passa em frente a uma casa, um cachorro late. O que a babá faz com a criança no colo? O que Às ela vezes faz? grita, né? Dá um susto na criança. No que a criança sente. O que a criança sente? Ela acabou, junto da babá, de ouvir um latido de cachorro. O que a babá faz com a criança no colo? Ela aperta? Aperta a criança. Ela aperta a criança sente um desconforto, certo? Com o latido do cachorro. Isso vai acontecer sempre? Se ela estiver nos braços da babá, sempre que ouvir um cachorro, a criança vai ter essa sensação de desconforto? Sim. Sim. E aí, a criança agora tem 2 anos, a babá foi embora, um cachorro late, o que a criança faz? Tem medo. Chorar também. Ela tem Chora. medo, chora, ela se recolhe. A criança tem 2 anos. Ela vai saber dizer por que ela tem medo do cachorro? Vai, Não. gente? Ela tem 30 anos. Ela vai saber dizer por que ela tem medo do cachorro? Sim. Não. Ela não vai se lembrar de que quando ela tinha 6 meses, ela estava nos braços da babá, que a babá ouvia o cachorro, apertava ela. Ela não vai falar isso. Ela vai só falar, eu morro de medo de cachorro. Aí você pergunta, por quê? Ela fala, não, sempre tive, não sei. Ela não sabe falar sobre isso. Entenderam? Por quê? Porque essa é uma memória implícita. Você não declara. Por isso que a maior parte das histórias de condicionamento são implícitas. A pessoa não consegue, sabe, dizer por que ela tem medo disso ou daquilo. Entenderam, gente? Sim. Sim, professora. A gente já explorou. Professora, Oi. acho que o interessante em tudo isso, assim, né, que não sei se meio que é um questionamento, mas uma observação, é de como isso evoca sentimentos, assim, né, reações físicas muito Sabe por quê? fortes, dependendo do caso, assim. Porque Por quê? Porque nesse caso do condicionamento do Albert, do quase condicionamento da minha sobrinha, o que na verdade você condiciona é uma REC. O que é uma REC? É uma resposta emocional condicionada. Condicionamento clássico trabalha com RECs. Com respostas o medo, gente, é uma resposta emocional aprendida. Quem tem medo de altura, de aranha, de rato, de cobra, isso é aprendido. E só que é aprendido como? Através de condicionamento clássico ou condicionamento vicariante, né? Que pode ser por tabela ali, né? Mas implica no condicionamento clássico, né? A rigor, né? Mas a questão é, qual a relação disso com memória? É que geralmente essas memórias são implícitas. Por isso que as pessoas não se lembram, elas só são conscientes da emoção que elas têm, entendeu? Isso elas, né? Elas sabem que elas têm medo de cachorro e elas conseguem dizer, eu tenho medo de cachorro. Mas tá, por que você tem medo de cachorro? Não sei, sempre tive. Mas o que é importante que vocês entendam que esse medo ele é condicionado, ou seja, ele é aprendido, ele não nasceu, ele não é inato, ele não nasceu com a pessoa. Ele passou, ele surgiu, ele foi instalado por uma história de aprendizagem. Só que o registro dessa experiência não é consciente, é implícito. É isso que eu estou dizendo. Entenderam, gente? Sim. Professora. Sim, professora. Eu tenho só mais uma pergunta para vocês, me diga. Tá bom. Isso é diferente, por exemplo, das pessoas que sofrem algum trauma muito grande e aí ela, a grosso modo, a memória suprime aquele fato e a pessoa não consegue lembrar e depois de muito tempo ela entra em contato com alguma coisa parecida e lembra? É a questão que você está trazendo tem a ver com o esquecimento. Isso é outro assunto, tá? Isso tem a ver com um conceito que é o conceito chamado de repressão de memórias, que foi uma teoria que o Freud, né, que você encontra lá na teoria freudiana, como inclusive uma teoria que tem que decorre, né, de tem a ver com os mecanismos de defesa, né? Essa
esse embarreiramento da lembrança, né? E a alocação dessa lembrança para um mundo inconsciente, né? A gente vai falar disso na próxima aula, tá? Não se preocupe. Mas aí é falar sobre... Porque aqui até agora a gente está falando sobre os tipos de memória, mas a gente tem que fechar esse assunto, e acho que já é na próxima, como eu disse, eu vou precisar de mais um tempinho, para falar dos processos de esquecimento. Estou te devendo essa para a próxima, tá bom? Tá bom. Mas, assim, a última pergunta da nossa aula de hoje. Alzheimer. A gente já falou um pouco do Alzheimer. Considerando esses tipos de memória aqui, como é que elas se deterioram? Então, vamos lá. Elas se deterioram ao mesmo tempo? Todas elas se deterioram? Como é que é isso? Qual se deteriora primeiro? Entenderam? Ou se deterioram ao mesmo tempo? Se for uma que se deteriora primeiro, qual é esse tipo de memória? E aí? Acho que é declarativa, professora. Tipo, semântica ou episódica? Acho que é episódica primeiro. E depois? E acho que algumas memórias não declarativas também. Não sei. Tentando Você... recordar algumas coisas que eu li sobre já. Acho que essa demora mais. Oi? Acho que demora mais não declarativa. Sim. Elas, na verdade, são as mais preservadas, né? Mas pode, a depender do tempo que a pessoa tem Alzheimer, da extensão da lesão, da degeneração, ela pode chegar a comprometer alguma memória procedural, sabe? Mas vai demorar. Vai demorar. Eu sei que tem um comprometimento na memória de trabalho também, muito... Né? Mas nas formas de fazer do cotidiano, assim, por exemplo. Mas em relação às memórias de longo prazo, pessoal, a primeira que vai para o espaço é episódica, sabe? Tanto é que muitos pacientes com Alzheimer nem se lembram que comeram há 10 minutos atrás. Eles falam assim, pô, tô com fome, fulano disse que ia me dar comida, até agora não me deu, sendo que 10 minutos atrás ele estava almoçando, sabe? E esquecem que uma pessoa morreu, né? Pô, fulano morreu? Não, fulano vai... Eu conheci uma senhora, ela tinha Alzheimer. Interessante que o pai dela era francês e ela falava francês também. E ela falava francês mesmo com Alzheimer, sabe? Mas ela já tinha seus 80 anos, todos os dias ela ia para a porta esperar o pai para buscá-la. Imagina, né? Ela tinha esquecido que o pai tinha morrido. E eu perguntei um dia para ela, quantos anos a senhora tem? Ela falou 38. Sabe? Então, assim, olha que interessante, ela processa a informação, quer dizer, você consegue ter uma conversa coerente no sentido assim, ela entende o que é idade, ela sabe que você informa a idade em números como 38, 41, 58, né? Então, isso estava preservado, ela falava francês ainda, né? Então, assim, ela entendia os conceitos. Se você falava, fulana, pega, por exemplo, aquela jarra para mim, ela entendia, ia lá e pegava. Ou seja, o conhecimento semântico, o conhecimento sobre as coisas, ela tinha preservado. Mas, assim, ela já tinha deteriorado completamente eventos episódicos da vida dela, e dela mesma, a idade, se ela tinha sido casada, se ela tinha tido filhos ou não. Então, todos esses aspectos autobiográficos já tinham sido comprometidos. Mas ela era serelepe pra caramba, ela andava, ela dançava. Então, o conhecimento motor dela estava muito preservado, sabe? E ela já tinha seus 80 anos. Mas há uma chance, né, da pessoa, depender aí da extensão dessa deterioração, chegar, inclusive, a perder essas outras memórias. Pessoal, é isso, né? Dúvidas? Não, professora. Então, Então, meio derrubada.